Meu nome é Melissa Samantha Rollets, sou pedagoga, matemática, psicopedagoga e também mestre em Educação em Novas Tecnologias. Estou aqui para fazer o meu pitch do ensino, docência, no caso, no ensino superior, com metodologias ativas, pelo Descomplica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho em como auxiliar futuros professores a desmistificar essa matemática utilizando a metodologia de Singapura, né? O método de Singapura, que é muito interessante. Então, vamos lá? Então, como eu havia comentado, né, o problema justamente é essa questão do professor conseguir transmitir a matemática, ensinar a matemática para os seus alunos de uma forma mais tranquila, com que eles se adaptem bem, que eles gostem de estudar matemática, que a gente vê muito aqui no Brasil, né, principalmente nos anos iniciais, que as crianças gostam de matemática, e depois, quando passa para os anos finais, o ensino médio, né, eles têm um pavor da matemática. Por quê? O que mudou? Muito tem a ver com a metodologia, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para que isso seja diferente? Então, um dos nossos parâmetros é justamente o ranking mundial, que é uma avaliação feita pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é realizado em muitos países, né? E em 2018, agora foi feito com 79 países diferentes, né? Inclusive o Brasil, já desde 2000. E esse ranking, ele avalia os alunos, principalmente nas disciplinas de matemática, língua portuguesa, no caso, interpretação de texto, né, língua portuguesa para a gente, né, e ciências. Então, em matemática, que é o foco aqui dessa pesquisa, né, o Brasil, ele sempre tem ido, assim, muito mal, é sempre uma das últimas posições no ranking, que preocupa bastante. E Singapura já é o contrário, né? Singapura sempre teve entre os primeiros lugares. Ó. Então, aqui, essa prova que é feita de 3 em 3 anos, em 2012, a gente pode ver que Singapura ficou em segundo lugar no ranking da matemática, em 2015 ficou em primeiro lugar, e em 2018 em segundo lugar. Né? Em 2018 foi a última vez que foi feito, porque em 2021 seria o próximo, só que infelizmente por causa da pandemia foi passado para 2022, então esse ano será feito novamente a avaliação. Então a gente não tem de 2021 esse ranking, mas a gente pode observar ali, ó, que o Brasil sempre fica mal colocado em matemática, ele está em 58º em 2012, depois em 65º em 2015 e em 57º em 2018. Tá? Então, o que a gente pode aproveitar dessa metodologia de Singapura para que a gente possa melhorar, né, esse ranking, para a gente possa, e de uma forma geral, melhorar a educação matemática? O que tem tão diferente nessa metodologia de Singapura final, né? Primeiro, em Singapura nada é decoreba, repetição, como aqui, infelizmente, ainda a gente vê muito, né? Eles trabalham muito com exemplos visuais, muito com prática, muito com a gamificação, né? A utilização de jogos. E, assim, o importante é aprender de forma não acelerada. Então, eles vão... tem até um lema, né? Devagar se aprende mais. Porque eles têm essa preocupação de realmente aprender. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de, ai, meu Deus, a gente precisa dar conta de todas essas matérias e todos esses conteúdos, tal, e a gente quer ir rápido e a gente não vai no andar do aluno. Lá o foco é o aluno. Então, o professor ele só vai passar para um novo tema, para um novo conteúdo, quando tem certeza que todos os alunos conseguiram pegar bem aquele conteúdo que ele estava trabalhando. Então, não tem aquela coisa que a gente usa muito aqui, que é aquela necessidade de ficar toda hora retomando, revisando o conteúdo, né? Então, a gente faz uma avaliação, faz uma retomada antes da avaliação.
depois a gente faz novamente uma segunda avaliação para recuperar e faz uma retomada antes. A gente trabalha o conteúdo e depois, antes de começar a trabalhar o outro, fica retomando coisas que a gente já viu. Lá não tem essa necessidade porque eles aprendem realmente. E eles aprendem de diversas formas o mesmo conteúdo, estão usando diferentes ferramentas pedagógicas. E não pense que são ferramentas tecnológicas, não. São ferramentas muito simples que nós podemos utilizar, sim, aqui no Brasil. Então, assim, uma das principais, né, a gente vamos dizer assim, o coração da metodologia de Singapura seria justamente a resolução de problemas. Então, eles passam por diversas fases, primeiro, claro, a leitura, a coleta de dados, que aqui a gente também realiza. Depois eles trabalham com a fase concreta, que é trabalhar na prática aquele problema. Depois a fase pictórica, que é justamente trabalhar o visual, então sempre visualizando, desenhando. Depois a representação simbólica. Então depois é que eles vão trabalhar com algoritmos, com representação de X, Y, assim por diante, quando há necessidade. Tá? Então, para isso, eles utilizam diversas ferramentas, como eu já falei, e a gente vai ver aqui rapidamente o exemplo de umas. Uma delas é a Fact Family Numbers, que é você trabalhar, por exemplo, pegar 3 números e ver as diferentes formas de você trabalhar com operações dentro desses mesmos números. Então, 7 menos 5 é 2, mais 7 menos 2 é 5, e 2 mais 5 é 7. Então, está trabalhando diversas formas já lá na educação das séries iniciais, em vez de ficar só trabalhando com operações, eles dão os números e perguntam que operações têm a ver com esses números, né? Então, eles fazem o processo inverso. Isso também funciona na multiplicação e divisão. O Number Bond, que é uma ferramenta fantástica, que é o uso da decomposição. Então, usar bastante, porque a gente aprende no Brasil a decomposição, só que a gente usa muito pouco, a gente explora muito pouco. Com a decomposição, o aluno entende o que ele está fazendo. Então, quando ele vai multiplicar números grandes, lá, 324 vezes 40, se ele pegar o 324 e decompor em 324, e depois pegar cada termo desse e multiplicar por 40, ele vai ter números mais simples de resolver e depois vai somar tudo, vai ficar muito mais fácil. A mesma coisa com a divisão. Se ele quer dividir 96, né, por 3, por que ele não pega 90, divide por 3, que é fácil, dá 30, e 6 dividido por 3 dá 2, e depois soma os resultados. Tendo essa compreensão, a gente entende o processo e também a gente consegue trabalhar muito mais rápido com cálculo mental, né, com muito mais profundidade também. E essa multiplicação aqui com a decomposição, que é uma multiplicação muito utilizada lá, justamente usando o number bonds, né, que é você pegando números grandes, então, e fazendo a decomposição e multiplicando depois 2 a 2 como se fosse processo de área, e somando todos os resultados. Então, assim, eles trabalham muito esse entendimento das operações, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Numa subtração você pede emprestado, numa divisão você acrescenta o zero, tá aí, mas a criança fica sem compreender o que está acontecendo. Lá não, eles têm essa preocupação, né? Você vai entender o processo, entender por que está acontecendo e assim você vai aprender melhor. Né? Um exemplo bem legal assim seria trabalhar com sistemas. Esse aqui é um exemplo de um sistema de 3 variáveis, que eu coloquei aqui em função de x, y, z. Aqui a gente trabalharia lá no 8º, 9º ano com os nossos alunos, e eles já trabalham desde as séries iniciais, lá nos pequenininhos. Mas como é que eles trabalham isso? Através do pictórico, através do visual. Então, olha só, por exemplo aqui, né? Sam, Ravi e Elliot possuem 92 bolinhas de gude. Sam possui o triplo de bolinhas de Ravi. Então, foi representado aqui com retângulozinhos. Ravi é o foco, que eu quero saber quantas bolas Ravi tem. Então, ele é o retângulo amarelinho. Sam é o triplo, então 3 vezes a mesma quantidade, 3 retângulos do mesmo tamanho do que Ravi. E quando ele fala que Ravi tem 2 bolas a menos que Elliot, para fazer um comparativo, ó, ele coloca a mesma quantidade aqui, só que ele tem 2 a menos. E como é que ele vai representar isso? Tira 2 do total. Tinha 92 bolinhas, passou a ter 90. E aí eu sei que
eu tenho 3, 4, 5 retângulos aqui. É só pegar 90 dividido por 5, que eles ainda usam number bond, né? Que 90 é a mesma coisa que 50 mais 40. Depois divide por 5 cada parte. E você vai ter o resultado, então, que seria 18, que é o número de bolinhas de Ravi. Então, muito mais simples, através de exemplos visuais, né, que você consegue trabalhar com séries de ensino fundamental 1 tranquilamente. Inclusive, eu já fiz esses testes em turmas de 5º ano para ver se dá certo. E mesmo eles não tendo nenhuma base de sistemas, nunca ter ouvido falar de equações, eles conseguiram resolver problemas desse tipo. Tá? Então, assim, é uma coisa simples, são coisas simples, claro, existem outros métodos, né? Eu coloquei só alguns que eu achei muito interessantes e super aplicáveis aqui no Brasil. Né? Como é que eu fiz essa pesquisa? Eu assisti vídeos, eu li livros e artigos lá da matemática de Singapura, mas principalmente eu analisei um conjunto de livros de matemática de Singapura. Né? Então, eu analisei esses livros de forma sistemática, onde eu pude observar essas coisas. Então, ter a compreensão dos conceitos, né? Usar diversas ferramentas, não só lá nas séries iniciais, durante todo o processo, não é fazer um exemplo de resolução de problema diferente, não, é fazer diversos exemplos, né? Para trabalhar muito essa questão da resolução de problemas, porque é a matemática contextualizada, né? Isso a gente já teve essa sacada que é importante, eu vejo, assim, os professores de matemática direto trabalhando com resolução de problemas. Aliás, isso é uma coisa que não só que pode ser útil para matemática, mas para todas as outras disciplinas, né? E essa questão da qualidade, né? Não é tão importante a grande quantidade, e sim a qualidade. Então, estudar com qualidade. Essa é uma coisa que nós brasileiros, temos que aprender, e aprender com a matemática de Singapura. As minhas principais referências, eu tive outras, claro, né? Mas não tenho como colocar tudo aqui. E agradeço, então, a atenção. Aqui estão os meus dados, né? Quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada.